Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com a solução de problemas de rede. Abordagens básicas para a solução de problemas. Bom, são 6 etapas na metodologia de solução de problemas. Tá? Então, são etapas de 1 a 6. Isso procura tornar a resolução de problemas um processo metódico, ou seja, você tem um método para resolver todo e qualquer tipo de problema. Então, a primeira etapa é você identificar o problema. Pode parecer trivial, mas às vezes a identificação fica falha. E se você não consegue identificar exatamente o que está acontecendo, qual é o problema, vai ficar muito mais difícil de solucionar, se você não sabe nem direito qual é o problema. Então, identificar o problema é identificar, né? Embora possa usar ferramentas nesta etapa, uma conversa com o usuário é sempre muito útil. Etapa 2, estabelecer uma teoria de causas prováveis. Bom, você conseguiu identificar razoavelmente e satisfatoriamente o seu problema. Então, diante disso, você já consegue mensurar o que pode estar causando esse problema. Você já pode ter teoria de causas prováveis, o que pode estar ocorrendo na tua rede. Terceiro, ora, se eu tenho um problema que eu consegui mensurar, e tenho algumas possibilidades para a resolução do que está causando aquilo. Então, você tem que testar a teoria para determinar a causa. De acordo com as causas prováveis, teste suas teorias para determinar qual delas é a causa do problema. Quarto, estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução. Tem que ter um plano de ação, porque às vezes esse plano de ação ele pode envolver outras questões que não são meramente técnicas de alguma configuração. Então, você tem que estabelecer esse plano de ação. O que, quando, onde, né? Quinto, verificar a funcionalidade total do sistema e implementar medidas preventivas, né? Uma vez corrigido o problema, verifique a funcionalidade total e, se aplicável, implemente medidas preventivas para evitar outras situações semelhantes. Sexta, documentar descobertas, ações e resultados. Isso aqui é fundamental. Imagine que você tem um chamado, identifique o problema, estabeleceu teorias prováveis, identificou, testou e viu qual era a solução, implementou um plano de ação e efetivamente colocou em ação, né? E você não documentou, né? Mas eu não preciso documentar, que eu gravo bem, eu sou muito bom de memória e tal. Mas daqui a um ano, se repetiu esse problema. Você fala, como é que foi mesmo que eu fiz aquilo? Se você tiver documentado, é só correr e dar uma olhada. Ah, rapaz, é isso que eu tenho que fazer. Ou mesmo, se você estiver de férias, né, e tiver documentado, a pessoa que ficou no seu lugar vai lá na documentação. Preciso fazer essas etapas. Porque senão vão acabar tendo que passar a mensagem para você, ligar, perguntar, né? E é sempre incômodo em suas férias. Bom, solucionar ou escalonar. Muitas das vezes a solução, ela requer alguns comandos, alguma atitude e que não envolva custos financeiros. Outras, pode ser que uma determinada largura de banda precisa ser aumentada, que um equipamento queimou, precisa ser trocado. Isso envolve custo. Se envolve custo, talvez esteja fora da sua capacidade de resolução isolada. Você precisa passar para uma autorização superior, a compra de algum dispositivo, a troca de algum dispositivo. Então, você tem que saber equacionar se você pode solucionar ou se é necessário escalonar essa situação. Verificação e monitoramento da solução. Então, até comentei um pouco sobre o ping e o traceroute, mas aqui eu falo um pouquinho mais a miúde. Então, o Cisco IOS inclui ferramentas eficazes para auxiliar a identificação e solução de problemas como o ping, né, que ele simplesmente vai dizer, se você fizer um ping desta máquina até esta outra máquina, se você tiver sucesso, muito bem, a máquina está disponível. E se você não conseguir, será que a máquina está desligada? Será que algum link intermediário caiu? Você só vai ter alguma noção disso se você fizer um traceroute. Ora, se o traceroute chegar até este equipamento, então possivelmente o problema é na tua máquina que você quer atingir. Mas se não conseguiu passar do roteador 1, RT1 para RT2, então o problema é no link, não necessariamente na máquina final. Tá? Então, como é que funciona bem esses dois comandos? Observe aqui o traceroute.
fazer desta máquina, do PC0, um trace route para 192.6821. Até essa máquina aqui. Então, você observa que ela deu o primeiro salto, foi para 192.68.1254. 1254 é o gateway padrão da tua rede, é o primeiro que te recebe para a saída. Então, esse aqui é o gateway padrão. Depois desse roteador RT1, enviou para o próximo salto. O próximo salto, quem te respondeu? Foi o endereço IP 10.10.10.2, ó. Né? Por que não foi o 10.20.21, já que está no roteador? Né? Poderia ser o... Né? Aqui também no Default Gate, por que não foi o 10.10.1, também está nesse roteador? Porque é sempre pela interface que entra, é a interface que responde. Então, se entrou pela 192.68.254, é essa que vai te responder. Ok? Muito bem. Quando ele enviou para o próximo salto, entrou pela 10.10.2, então é a 10.10.2 que vai te responder. Quando enviou para o próximo salto, entrou pela 10.20.22, então é a 10.20.22 que vai te responder. E depois é a máquina final 192.68.2.1. Agora, eu quero fazer um trace para 192.68.2.254, que é esta interface aqui. Né? Então, como nós já sabemos, o primeiro salto chegou nesse roteador por essa interface, é ela que vai responder, 192.68.2.54. Próximo salto entrou pela interface 10.10.10.2, é ela que vai te responder. Próximo salto, embora tenha entrado pela 10.20.22, mas como o final está neste roteador 192.68.2.254, então é ele mesmo que vai te responder, e não mais por onde entrou. Observa a diferença? Tá? No caso, como o roteador final é nele que está o endereço que você quer pingar, que você quer verificar o ICMP, então deixa de ser pela porta de entrada, mas pelo próprio ICMP que vai responder o IP final. Tá? Aqui, primeiro 192.68.254, 10.10.2 e por fim 192.68.2.254 e não mais 10.20.22. Muito bem, a operação duplex, né? Autonegociação full duplex bem sucedida. Né? Os switches normalmente eles já possuem a forma de configuração auto, então eles iniciam a conversação e já colocam em full duplex de um lado e de outro, se assim for, no caso o switch, o roteador, se assim for, estiver no automático, ok? Se as portas responderem por isso. Tá? Na comunicação de dados, duplex refere-se à direção de transmissão de dados entre dois dispositivos, como um roteador e um switch. Half duplex, os dados são restritos a uma direção de cada vez. Full duplex, são transmitidos e recebidos simultaneamente. Quando você tem de um lado o full duplex e outro half duplex colocado de forma por configuração, e o protocolo CDP, lembra, Cisco Discovery Protocol, trabalha na camada 2, ele identifica, né, esse duplex, ele não está havendo uma correspondência, está trocado, está divergente, né? Então, por quê? Porque de um lado está duplex e de outro está half duplex, ele fica acusando essa informação, tá? Problemas de endereçamento IP nos dispositivos iOS, né? Então, você dá, aqui em R1, você deu show IP interface gigabit 0/0, e aqui ele tem condições de mostrar, ele está dizendo que a gigabit está, a camada 1 está app, a camada 2 está app, e aqui tem o endereço da camada 3 que foi colocado, né? 10.0.0.1/24. Então, os problemas relacionados ao endereço IP provavelmente causarão problemas de conectividade. Como os endereços IP são hierárquicos, qualquer endereço IP atribuído a um dispositivo de rede precisa estar em conformidade com a faixa de endereços de rede. Tá? Comando ipconfig, né, na máquina vai te mostrar as configurações aqui do link local no IPv6, o IPv4, a máscara e o default gate. Se tiver configurado direitinho, né, o ipconfig vai mostrar essas configurações. Outra é o ipconfig/all, que ele vai mostrar o endereço MAC da máquina, entre outras informações. Verificar a rota padrão do roteador, com o comando show ip-route, ele te mostrou aqui, ó, que existe uma rota padrão, ela está com asterisco, e ele diz aqui, ó, o gate de último recurso é o 10.1.0.2 para a rede 0000, né? Então, com o show ip-route você consegue verificar o gate padrão de um roteador que é colocado com a rota de 4 zeros, né? A rota estática com
o IP todo zerado, os 4 zeros, e a máscara também zerada dos 4 zeros. Como solucionar problemas de DNS? Né? ipconfig/aure mostra inclusive o DNS Server. Né? Domain Name Service é usado para corresponder nomes tais como www.cisco.com com endereço IP numérico. Isso permite que o usuário insira www.cisco.com no navegador, em vez de ser endereço IP da Cisco para o servidor web. Bom, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.